Prepare o seu coração, pois a partir de agora você vai ouvir uma poderosa mensagem de despertamento, com poder, inspiração e sob a unção do Espírito Santo. Ouça com atenção. Deus vai falar com você. Boa tarde aos nossos ouvintes da Valença Gospel FM. Eu glorifico ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele está me dando. Aleluias, através dos microfones, para estar falando do Evangelho, para estar falando da palavra do Senhor. Aleluias, bendito é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Lançando a rede na rede, que maravilha, glória a Deus. Eu quero mandar um abraço para a irmã Edna, que ela está aí. Aleluias, nos ouvindo, nos vendo, a diaconisa Erli, a diaconisa Marinéia. Agradeço a Deus pela minha família, o bispo Sonito, aleluias, que responsabilidade, meu bispo, está aqui, glória a Deus, representando o Senhor, representando a nossa igreja, representando o Evangelho de Cristo. Oh glórias, eu agradeço também a Deus a oportunidade, a pastora Fabíola, a sua família, os ouvintes, os amigos, os simpatizantes do Evangelho. Oh glórias, eu louvo a Deus, aleluias. Deus tem uma palavra nesta tarde, amados, para você, aleluias, que está aí nos vendo e nos ouvindo. Um grande abraço para aí os ouvintes do Facebook. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra que eu tenho hoje, que Deus hoje vai ministrar, está em Provérbios 22, 28. Provérbios hoje aqui está em alta. Aleluia, Jesus. Mas eu tenho um título para esta pregação nesta tarde. Educação dos filhos. A importância de impor limites sem remover os marcos antigos. A palavra de Deus diz assim: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Amados, existem dois sentidos para este versículo. O primeiro é o sentido literal, porque aqueles que possuem uma terra, aqueles que possuem uma fazenda, um sítio, uma propriedade, ela deve ser marcada com uma cerca. Existe um limite, ou seja, define uma localização para as divisões das terras. A segunda vertente para este versículo é o figurado. São os princípios morais, ou seja, os pais geralmente são mais conservadores e colocam limites mais severos, mas os filhos têm a tendência de seres mais liberais, permitindo uma decadência de princípios e valores morais. Amados, não podemos enganar o nosso próximo tirando o marco, tirando a cerca de sua terra. Não mude os limites morais, contribuindo para a sociedade perversa e sem pudor. Em Deuteronômios 27, 17 diz assim: maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todos dizem amém. Se você for lá na palavra do Senhor, você vai encontrar este versículo. O que podemos aprender com esta lição? As coisas estão onde estão porque alguém as colocou lá, não é verdade? Alguém esteve no lugar antes de mim e antes de você. Dedicaram suas vidas por uma causa, fizeram acordos, conquistaram com sangue, ao que hoje não damos valor. Não esqueça disso. Hoje eu tiro em nossa cidade de Valença, tem muitos patrimônios faraônicos, em que muitas pessoas ali construíram, deram teu sangue, os cabelos foram transformando de cor, foram ficando brancos, mas hoje as pessoas vão mudando, as direções vão mudando e esquecendo do marco que ficou, fazendo mudanças desnecessárias. Óbvio que é importante fazer a renovação, mas não esquecendo do marco, daquela pessoa que construiu aquilo ali. Nós hoje estamos construindo o nosso templo, a nossa sede ali,
na cidade, no distrito de Guaibim, que fica aqui em Valença. Hoje eu sei que os irmãos estão construindo ali com suor, com sangue, dando seu sangue, ali dando o seu tempo, o seu melhor naquele lugar, no sol quente ou às vezes na chuva, às vezes sem condições financeiras. Hoje os irmãos estão ensinando aos teus filhos aquele marco, aquele limite que está ali naquele lugar, aquele patrimônio que está sendo feito. Imagine você hoje, os nossos filhos, ou os filhos, vamos supor, daqueles irmãos que estão lá com a mão no arado, fazendo, construindo, dando calo nas mãos, dando sangue, dando a vida pelo aquele lugar. E vem pessoas mais novas, com mentes mais novas, querer demolir aquilo ali. Isso é apagar o marco. E ainda pessoas que vão dizer amém. E a palavra de Deus está dizendo: maldito, maldito aquele que muda o marco do seu próximo. Vamos ter cuidado, amados. Não remover marcos antigos não significa deixar, melhorar, inovar, é claro. Somos seres inteligentes, queremos e devemos sempre crescer, mas temos de ser inteligentes o suficiente para reconhecer as obras, as boas coisas que não precisam ser mudadas, assim mantidas, protegidas. É preciso manter os marcos, é preciso manter a nossa história, é preciso manter aquilo que o nosso antepassado deixou. Hoje nós temos muitos líderes, como eu mesmo sou uma líder do departamento de jovens ali da Igreja Nascer em Cristo, localizada aí na Dr. Raul Malbson, em São Félix. Então, eu não vou ficar o tempo todo, a minha vida toda nesse ministério. Não sei, aprove ao Senhor. Mas quando vir outra pessoa, é importante aquilo que eu deixar ou que outra pessoa deixar, não seja removido aquilo que deu certo. Eu estou falando isso, irmãos, não eu, mas a liderança. Temos que ter um respeito pelo marco. Eu admiro o bispo Sonito quando ele fala sempre no pastor que ele foi submisso. Ele lembra sempre do marco desse pastor. Então, com certeza, já que ele lembra sempre, isso significa que marcou a vida dele. Vamos pensar nesta tarde nas coisas boas que nós aprendemos, nos marcos que nós aprendemos. Não podemos destruir os marcos antigos que existem em nosso relacionamento, tanto pessoal, espiritual, social, porque isso pode causar danos, pode causar lembranças que não voltam mais atrás. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 19:14: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Então Deus te deu para você possuir. Então não destrua este marco, não destrua a história. Precisamos fixar isso em nossa mente, irmãos, porque quando nós lançamos um determinado limite, esse limite precisa ser obedecido. Eu lembro que houve uma manifestação em nossa cidade de Valença, ali na Praça da República, em que houve uma mudança, em que tirou aquele monumento à Bíblia Sagrada. E logo houve ali, com certeza, alguém colocou ali. Mas houve uma manifestação que eu achei perfeito, e o monumento voltou ao lugar. Ou seja, aquele marco queriam ter retirado daquele lugar. Mas houve pessoas perseverantes, pessoas que acreditaram, pessoas que deram valor àquele monumento, porque a palavra do Senhor, uma simbologia perfeita, a palavra do Senhor está ali. Ele hoje continua graças àquelas pessoas que revolucionaram aquele momento. Então eu louvo a Deus. Isso talvez esteja esquecido na mente do valenciano.
mas na minha mente Deus me trouxe esta memória. Então eu louvo a Deus aquelas pessoas que se manifestaram e aquele monumento voltou ao lugar. Oh, glórias! Bendito seja o nome do Senhor. Remover marcos antigos não significa invadir o direito de alguém. Remover marcos antigos significa invadir o direito de alguém. Marcos antigos eram sagrados. A lei de Moisés mudar os marcos que delimitavam a linha de propriedade entre duas pessoas era possível de maldição. Não seja injusto com seu próximo. Não tome que não é seu. Se está ali marcado, se existe um limite, se existe uma cerca, não queira invadir o limite dos outros. Deus abomina esse tipo de situação. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Outra medida, irmãos, que podemos aprender para não removermos o marcos sobre os filhos. Filhos devem respeito e atenção aos pais. É onde eu quero chegar, amados. Já falei em terras, já falei em duas vertentes, que é a literal e a figurada. Mas eu quero falar hoje do marco, dos limites que nós podemos dar aos nossos filhos. É onde eu quero de fato chegar. Se você construir o que é bom, o que seus pais deixaram, filhos, jovens, você que está nos ouvindo, com certeza você será melhor que eles. Agora, se você rejeitar, ignorar os seus sentimentos, os seus ensinamentos, você está submetido a derrotas, a quedas. Quando a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso significa que os pais sábios criam seus filhos sábios. Quando nós criamos nossos filhos na presença do Senhor ainda pequenos, no caminho, não é o caminho, é no caminho em que deve andar. A criança, quando crescer, amados, ele pode até se desviar deste caminho. Até porque existe determinado tempo, porque Deus ele é ilimitado. Mas ele também impõe limites ao ser humano. Quando Deus ele dá o limite ao ser humano, muitas vezes os pais eles dão ensinamento aos filhos. Mas quando cresce, por isso que os pais às vezes se decepcionam com Deus. Porque, poxa, eu ensinei tanto tempo meu filho na presença do Senhor. Agora ele cresceu, se desviou. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu Deus, o seu Deus, ele é um Deus que lhe dá livre-arbítrio. Ele dá uma liberdade de escolha. Você pode até se decepcionar, mas você precisa respeitar a liberdade, você precisa respeitar o limite. O inimigo, o Satanás e seus adversários, os seus demônios, ele não vai respeitar isso. Ele vai entrar nas criações dos nossos filhos, como ele tem feito hoje. Ele vai entrar para devastar tudo. Mas Deus, ele não é assim, nós sabemos disso. Quando os pais colocam limite aos seus filhos, quando ainda pequeno, quando cresce muito, desviam da presença de Deus. E de fato, termina os pais se decepcionando com Deus. Mas Deus deu a cada um indivíduo a liberdade de escolha do seu próprio caminho. Os filhos, quando crescem, retiram os marcos que foram estabelecidos pelos pais, apagando seus ensinamentos, a sua essência de respeito, de um relacionamento, deixam para trás o amor que seu pai ensinou. Se um pai dizer, filho, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Amados, se o nosso filho parar para ouvir pelo menos este provérbio que está em 22:17, glorifique ao Senhor. Porque neste momento ele está dando ouvido à voz do sábio, que é os nossos pais. Jovens, não afaste este marco.
Quando os nossos pais colocamos este limite, é por amor. Os pais advertem seus filhos em Provérbios 10:1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Filhos, ouvintes, jovens, não destrua os ensinamentos, não retire os marcos, que foi estabelecido um certo limite sobre mim e sobre você. Quando Deus diz em Gênesis, amados, se você vê bem, como homem, a própria criação de Deus, ele mesmo retira o marco do próprio Deus. Está escrito na palavra do Senhor em Gênesis 2:16, 17, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Ou seja, Deus deu um limite a Adão e a Eva, mas eles ultrapassaram este limite. E daí veio o conhecimento, irmãos. Infelizmente, existe hoje em nosso meio esta situação. Deus fala uma coisa, Deus estabelece um limite e o homem ultrapassa o limite. Você quer ver outra coisa que está na palavra do Senhor? O pecado de Acã. Deus, através de Josué, disse que não era para tocar nos despojos de Jericó, porque para Deus seria anátema. Mais uma vez o homem não deu ouvidos ao limite. E com isso, por causa da desobediência, Deus destruiu toda a família de Acã. Ele levou o que foi que ele levou? A capa da Babilônia. Ele levou pratas, escondeu. Levou a morte, acabou. Jesus fulminou. E o que mais que eu fico impressionada neste capítulo de Josué é que Josué não entendia por que Israel estava sendo vencido pelos inimigos. Eu não entendia. E Josué colocou seu rosto no pó para poder orar, sem saber. Ora, Deus estabeleceu o limite. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Tudo ele vê, tudo ele pode, tudo ele sabe. Josué não sabia o que Acã tinha feito, mas Deus estava atento a todas as situações. E Josué se prostrou no pó. Veja bem, irmãos, aleluias. E Deus disse a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Irmãos, nós, às vezes inocentes, oramos pelo irmão sem sabermos que o anátema está com ele, por não dar ouvidos aos ensinamentos, às ordens dos limites, aos marcos dos conselhos dos sábios. Obedeça e não sacrifique. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Então, quando Deus, ele fez com que Israel perdesse, para todos entenderem que Deus, ele deu um limite ao homem, e Acã desobedeceu. E Josué, inocente, foi orar pelo povo de Israel. Ei, levante, Josué, levante. Por que está com o rosto no chão? Por que está com o rosto no pó? Eu dei uma ordem e desobedeceram a minha ordem. Eu dei um limite. Aleluia. Terra canta, laia, deca. Eu dei uma ordem, Josué, e eles não me obedeceram. Por isso todos vão morrer. E Deus assim fez. Todos, a família de Acã, morreram, porque não deu crédito ao limite do Senhor. Precisamos dar crédito ao Senhor Jesus. Precisamos acreditar. Precisamos ter este limite. Não podemos apagar o marco. Não podemos apagar, irmãos, uma ordem do Senhor. Quando Deus também falou com Nabucodonosor sobre que ele deveria, uma visão que Deus deu a Daniel. Quando Deus manifestou, deu a liberdade ao rei,
Ele quis fazer além daquilo. Ele quis ele mesmo se exaltar. Ele queria ser magnífico. Queria ser mais do que Deus. Aí agora não. Ele quis se exaltar. Aí Deus não. Deus deu um limite a ele. E o que foi que ele fez? Porque ele não obedeceu o limite do Senhor. Você vai comer capim juntamente com os bois. Porque foi Deus que exaltou. Mas o homem não. O homem, ele quer se exaltar. E o que é que Deus faz? Deus abate. Aleluias. Então, amados, Adão e Eva desobedeceram. Perdeu o jardim, perdeu a liberdade, perdeu aquele momento maravilhoso, inocente. Acã desobedeceu os limites. Morreu ele e a família. Nabucodonosor, ele também desobedeceu os limites do Senhor. E o que Deus fez? Fez ele comer capim. E tem muita gente, sim, muitos profetas, muitas pessoas, muitos reis comendo capim, porque estão desobedecendo os limites. O poder está subindo, amados. O poder, o nosso eu das pessoas que não conhecem Jesus, estão além dos limites do Senhor. Precisamos ter limites. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Meus filhos, é hora de obedecer. Os dias são maus. Jesus está voltando. Nós não podemos perder esta essência. Temos que aproveitar esta oportunidade que Deus está nos dando hoje, os nossos pais estarem vivos para nos aconselhar. Os filhos hoje, quando faz 18 anos, acham que é o Todo-Poderoso, o Bambambam. Quando os pais tentam dar um conselho, eu já fiz 18 anos, quem manda agora sou eu. Esquecendo do marco, das palavras, dos limites que os pais, através dos ensinamentos de Deus, têm mantido, têm ensinado aos filhos. São muitas rebeldias. Se a palavra de Deus diz, honrar o pai e mãe, para que seus dias prolonguem aqui na terra. É por isso que os jovens estão sendo destruídos, infelizmente. Porque os dias estão sendo diminuídos aqui na terra. Precisamos obedecer, filhos. Jovens, esses jovens que Deus colocou aí nas minhas mãos, obedeçam a voz de Deus. Obedeçam os limites dos seus pais. Obedeçam os ensinamentos. Isso é por amor. Deus, quando Ele corrige, é por amor. É porque Ele quer botar limite no homem. É por isso que às vezes a palavra do Senhor, de fato, ela é severa. Porque tem momentos que Deus diz, eu vou botar agora um cabresto. Eu agora vou botar uma rédea e vou puxar mesmo como se fosse um animal, pela desobediência. Você não quer limites por amor? Então eu vou puxar. E às vezes dói, amados, por falta de ouvir a palavra, de ouvir os conselhos. Hoje nós não temos mais os respeitos. As pessoas hoje, os mais velhos, os idosos, os anciãos, quando chegam em alguns lugares, algum estabelecimento, ninguém mais dá um lugar para sentar. As pessoas ficam ali em pé, ainda ficam olhando, e eu fico assim analisando as situações. Com certeza os nossos pais ensinaram, olhe meu filho, quando você chegar em um local, você se levante e dê lugar aos mais velhos. É assim que minha mãe me ensinou. Eu fui criada sem mãe biológica, fui criada sem meu pai, mas a minha mãe, analfabeta, ela me ensinou isso. Quando a pessoa for mais velha que você, nunca chame ela de você. Todos têm que ser senhor e senhora. Nós não fazemos mais isso. Não podemos deixar de ouvir esses conselhos dos nossos pais. Os ensinamentos, os marcos, os limites. Meus filhos, não afaste, não destrua.
os marcos que Deus estabeleceu, que os nossos pais deixaram. Olha os cabelos brancos ao seu redor. Olha os anciãos, olha as pessoas que precisam atravessar a rua. Hoje os jovens estão mais ligados para as coisas que o próprio mundo está destruindo os próprios jovens. Não precisa ser conhecedor da palavra de Deus para você obedecer. Porque talvez nem todos que estão ouvindo esta mensagem hoje são evangélicos. Mas tem um pai, tem uma mãe que lhe aconselha. Ouça o conselho do sábio, que você vai ser sábio. Precisamos aconselhar você que é mãe, você que é pai, está nos ouvindo. Continue aconselhando. Continue incessantemente, ainda que eles não deem ouvidos. Porque a sua alma vai estar em paz com Deus. Eu louvo a Deus por esta palavra. Uma palavra rica. Uma palavra assim, irmãos, do coração de Deus, por amor assim a vocês e a mim. Porque Deus também fala comigo. Não podemos não podemos apagar este marco. Precisamos respeitar o que o outro deixou no lugar. Como já foi dito, não é inovando, não é deixando de inovar, não é deixando de renovar, não é isso. Mas não apague. Precisa ficar na memória. Muitos já se foram, mas deixaram legados maravilhosos em nosso meio. Quando nós lembramos dos cabelinhos brancos dos nossos avós, quem tiver oportunidade, que hoje não tem mais. Às vezes Deus traz à memória essas lembranças. E quantos jovens hoje, quantas pessoas hoje se arrependem de não ter obedecido o limite que foi estabelecido pelo seu pai e pela sua mãe. E hoje às vezes choram lágrimas de sangue. Hoje muitos jovens já se foram, porque os pais disseram não vá. Os jovens hoje saem escondidos dos pais. Pensam que estão dormindo. Mas foram para a rua, foram para a balada, foram para a noite. E os pais esperam seus filhos e não vêm mais. Quantos testemunhos de mães que dizem isso? Eu disse a ele para não ir. Eu disse a ele, não vá, meu filho. O seu limite é aqui. Mas infelizmente, irmãos, esse jovem já não está mais entre nós, porque não ouviu o conselho dos sábios. Pais sábios ensinam os filhos sábios. Não esqueçam, pai e mãe. Continua ensinando o seu filhinho na presença do Senhor. Continua ensinando os teus filhinhos no caminho em que se deve andar. Para quando crescer, irmãos, não venham desviar deste caminho. Venham se lembrar. Muitos jovens eu tenho conversado hoje. Tudo o que você me fala, minha mãe fala. Minha mãe falou. Ou quando minha mãe era viva, quando meu pai era vivo. E por que não obedeceu? Então, amados, não se intimide diante das rebeldias dos filhos, dos nossos filhos. Não se intimide, porque Deus te deu autoridades. Deus te deu autoridade para você impor sim limites, impor sim o marco na sua família, nos seus filhos. Na escola, as crianças estão, às vezes, irmãos, a nossa família, a própria família, coloca responsabilidade nas constituições religiosas, nas igrejas, vamos se dizer assim. Colocam responsabilidade na escola. Mas quando as crianças estão distribuídas, saem da família, que vai para a igreja, que vai para a escola, que vai para outro meio social, os pais passam vergonha. Porque o limite que a criança foi posta em casa, elas chegam lá e não obedecem. Porque nós, como pai e mãe, não temos mais esse pulso forte. Porque nós recuamos. Ei, Deus te deu autoridade, pai. Deus te deu autoridade, mãe. Não pode baixar a cabeça para os nossos filhos.
Fale alto, sim. Não é falta de educação, não. Não é pecado, não. O filho tem que baixar a voz quando você estiver falando. Deus te deu autoridade. E com certeza Deus é contigo. Você que está nos ouvindo, acredite, tome posse. Deus colocou nas tuas mãos. Se você abrir agora as tuas mãos e ver o que Deus te deu, é com isso mesmo que você vai corrigir e que você vai impor aos seus filhos o limite. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a importância de impor limites sem remover os marcos antigos. Vamos orar, irmãos. Aleluia, Jesus. Senhor maravilhoso, Santo de Israel, bendito seja teu nome, Senhor. Meu Deus, eu te louvo e te engrandeço. Pai, te apresento neste momento, Senhor, os meus ouvintes, os ouvintes desta rádio, Senhor, os teus servos, aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai, mas que temem ao Senhor, aos meus irmãos, aos meus amigos que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento. Meu Pai, continua dando autoridade a esse pai e a esta mãe, Senhor, impondo limites, meu Deus, em nome de Jesus para os filhos. Deus, não deixa, Senhor, que o inimigo continue adentrando em nossos familiares para continuar devastando, Pai, os nossos filhos. Dá autoridade sim, Senhor. Dá voz ativa sim, Senhor, aos pais. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós, como servos do Senhor, não venha remover os marcos antigos, aquilo que foi já estabelecido pelos nossos antepassados, pelos nossos antecessores, que nós viemos respeitar o limite dos outros, que nós viemos respeitar a cerca que foi imposto pelos nossos irmãos, que nós viemos assim respeitar as ordenanças do Senhor. Pai, não queremos mais ser como Adão e Eva. Meu Deus, não queremos ser também, Senhor, como Acã. Meu Deus, não queremos também ser como Nabucodonosor, mas queremos ser, meu Deus, tão somente, meu Deus, nós mesmas tão somente obedientes à tua palavra e também aos teus limites, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu já agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me deu nesta tarde. Ó Santo de Israel, obrigada, Senhor, porque um dia eu pude ouvir o conselho dos sábios, como ainda hoje, Senhor, eu ouço. Meu Deus, eu sou grata ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te engrandeço, para a honra e para a glória do teu santo nome. Derrama bênção sem medida, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Meu Deus, sobre este lugar, sobre a vida do presbítero Alisson, do presbítero Joel, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse meio de comunicação, Pai, venha cada vez mais crescer, para continuar lançando a rede na rede, para continuar lançando a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Aleluias. Eu louvo a Deus e agradeço essa riquíssima oportunidade para a honra e para a glória do Senhor. E quero dizer ao meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Faz o que tu queres. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus.